amado. Eita glória. E o pastor colocando o povo na prova, nem pergunta se a irmã sabe a letra e pede para cantar. Eita glória. Gente, pode se sentar. Finalmente, né? Brincadeira. Ó, graça e paz a todos, amém? Irmãos, deixa eu falar para vocês, para mim, eu sei que geralmente o pastor quando chega para pregar numa igreja diz, para mim é um motivo de muita alegria, mas de verdade, para mim, de verdade, é um motivo de muita alegria por alguns motivos. Primeiro, eu congreguei nessa igreja, não sei se os irmãos vão lembrar, eu lembro do irmão, eu congreguei aqui nessa igreja, foi aqui desta igreja que eu fui enviado para o seminário, em 2006, 2007, foi aqui nessa igreja que eu preguei minha primeira mensagem. O pastor Reinaldo, na época, era o pastor dessa igreja, e ele me deu a oportunidade, pela primeira vez eu subi no púlpito para pregar. Eu tinha acabado de chegar no seminário e recebi uma oportunidade. Eu tocava no Ministério de Louvor, junto com o Ministério de Louvor, percussão aqui, e de vez em quando cantava um trecho de uma canção, junto com a irmã do Rafael. Como que é o nome dela mesmo? Acabou de passar aqui, cumprimentei. Jaqueline, cantávamos sempre. Da irmã. Cantava junto, eu atrapalhava ela cantando. E aí um dia o pastor Reinaldo me deu uma oportunidade, e eu lembro até hoje, eu preguei sobre o livro de Jó. Eu peguei o microfone e disse, eu vou pregar pela fé e vou falar de fé. E falei a respeito de Jó. E aí os anos se passaram, eu terminei o seminário, eu fui embora para outro estado e comecei a pregar aqui e acolá, e Deus me deu a graça de me levantar pastor, e aí eu virei pregador itinerante, rodei muitos lugares pregando a palavra. Eu fazia, em média, 33 ministrações no mês, as minhas agendas. Quem me acompanhava antes na internet, eu rodava demais. E aí agora voltei a pastorear, vai fazer 2 anos que eu estou pastoreando a IBN Cochipó, aqui no Parque Cuiabá. E mais bacana ainda é chegar aqui para ministrar em uma igreja onde o pastor Adelso é o pastor da igreja, gente. Que top, o pastor Adelso, ele é quase primo meu, né? Ele é primo da minha prima, não é? Pastoreávamos juntos em Livramento. Que ano foi isso? Eu não lembro o que eu comi. Eu não lembro o que eu comi ontem no almoço, irmão. Então, eu não lembro data. Faz tempo, isso. Pastoreamos juntos em Livramento. Aí depois eu saí de Livramento. Ele... Quanto? Por aí. Hoje ela tem 12, faz 10 anos. 10 anos atrás. Aí eu saí da igreja de Livramento, o pastor Adelso e a pastora Jaqueline ficou lá um tempo, depois foram para Santo Antônio, e aí veio e assumiu essa igreja, está fazendo um trabalho fantástico. Glória a Deus por isso. Aí Deus está me dando, depois de sei lá quantos anos tem que eu preguei meu primeiro sermão aqui, Deus me traz para pregar de novo nesse lugar, para a glória do nome do Senhor, e ver algumas pessoas daquela época ainda aqui. Ó, que coisa boa. Eu quero pedir para você abrir tua Bíblia. Eu vou ser breve na mensagem. Eu só achei que eu estou muito chique aqui, irmão. Até café para me tomar tem enquanto eu estou pregando aqui. Eita, coisa boa. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 22. Eu sei que o texto, o verso que vocês têm como tema, o pastor Adelso já leu, Salmos 37:5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais tudo ele fará. Eu só não vou pregar o versículo, mas vou pregar algo que tem a ver com o versículo, sim, em o nome de Jesus. Lucas, capítulo 8, versículo 22. Eu vou ler aqui, se quiser acompanhar comigo, a gente acaba lendo na mesma versão. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. E eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande
perigo. Mais um. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou, e ficou tranquilo. Os discípulos foram... Eita, voltou? Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntavam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Eu acho esse texto fantástico. Preste atenção aqui. Eu vou pregar algo que eu sei que não é novidade para você. Esse texto a gente aprende ele na escola bíblica dominical. Isso é texto de escola bíblica. Dependendo da criança que estiver aqui e eu perguntar sobre o texto, ele vai lembrar sobre o texto, porque a gente aprende desde pequenininho. Embora sendo um texto tão novo ou tão antigo que não seja novo, eu ainda tenho algo da parte de Deus para ministrar o teu coração, e eu creio nisso com toda a fé e convicção. Jesus estava em uma sequência de sermões. Ele estava pregando aqui, pregando lá, e eu sempre falo isso na nossa igreja. O ministério de Jesus era muito ativo. Você não via Jesus parado. Então vamos fazer, Senhor? Não, eu peguei 2 dias de folga, não que isso seja errado, tá? Mas ele tinha pouco tempo na terra, sabia disso, então ele teve que fazer o que nós não conseguiríamos em 50 anos, ele fez em 3. E ele prega aqui, termina a mensagem, dá paz para o pessoal, o povo vai embora descansar, e ele vai pregar em outro lugar, sai de lá, entra no barco, vai para outro canto, e era assim a vida terrena de Jesus. E ele está pregando algumas parábolas. Quando acaba de pregar, ele se levanta e dá uma ordem aos discípulos. Ele não pergunta: vocês querem ir ali? Ele diz: vamos. Porque com Jesus não tem esse negócio: o que você acha? Porque quem pergunta o que você acha está em dúvida. Se eu pergunto: o que você acha da gente fazer tal coisa? Eu não tenho certeza se essa tal coisa vai dar certo. Agora, quem sabe das coisas antes que as coisas acontecem, não pergunta o que você acha. Ele diz: vamos fazer. Amém? Por isso é interessante esse verso que foi lido: entrega teu caminho ao Senhor. Por que eu entrego o meu caminho a Ele? Porque eu não conheço nem o meu caminho. Ele conhece o meu caminho antes de que esse caminho seja meu. Então é muito fácil eu entregar o meu caminho a Ele, porque Ele tem domínio do meu caminho antes de que eu entre nesse caminho. Ele é soberano, sabe o que vai acontecer. Por isso Ele me leva para o caminho certo, para a glória do nome dEle. Agora, eu sei que às vezes no caminho com Jesus se levanta problema, e nós estamos aí diante de um grande desafio. E meu irmão, o que tem de crente completamente desesperado pelo que tem acontecido? Pastor, mas não pode, porque fulano não podia ter ganhado, porque meu Deus do céu, e agora vai ser o quê? O diabo vai tomar posse da terra, e o Brasil agora, e não sei o quê, e aquela coisa toda, porque não? Porque meu Deus do céu, meu irmão, não saiu do jeito que a gente queria. Sim ou não? Não saiu do jeito que a gente queria. Mas nada surpreendeu Jesus. Nada surpreendeu Jesus. Pastor, mas e se o fulano assumir? Se ele assumir, ele que assuma. Mas o controle da nossa vida continua nas mãos de Jesus. Nós precisamos entender. Vamos passar de 2022 para 2023 entendendo. Independente de quem esteja lá, quem está no trono ainda é Jesus. Deus ainda está no governo. E Ele não pergunta para mim o que eu acho. Ele diz: olha, vamos, porque eu sei o que vai acontecer. Jesus se levanta, os discípulos estão com ele, e ele simplesmente diz: vamos passar para o outro lado. Sabe o que eu acho legal? Jesus não fala o que vai acontecer na trajetória. Aqui, ele me dá uma certeza, que se eu estiver com ele, eu vou chegar aqui. Antes de entrar no barco, ele diz: passemos para o lado de lá. No decorrer da navegação, uma tempestade se levanta. Mas eu acho legal que aqui, antes da tempestade se levantar, ele já disse aos discípulos: nós vamos chegar aqui. Essa é uma verdade que nós precisamos ter no nosso coração. Independente de quantas tempestades se levante, se quem está no barco é Cristo,
se eu estou obedecendo a Ele, se meu caminho foi realmente entregue a Ele, e Ele é quem está no governo, no controle, Ele é quem está à frente de tudo, meu irmão, no decorrer da caminhada pode se levantar tempestade, problema, desemprego, porta fechada, mas eu sei que Cristo vai me trazer até o outro lado com vitória para a glória do Senhor. Ok, olha que legal. Passemos para o outro lado. Procure no texto alguém dizendo: Senhor, o que o senhor acha da gente ir para lá? Pastor, Senhor, eu não concordo com ir para o outro lado. Não tem isso. Quando ele diz: entremos no barco, todo mundo diz: sim, senhor, vamos entrar. Vamos para lá. Sim, senhor, bora para lá. Porque quem entende que Cristo tem o controle, não fica questionando, irmão. A gente tem que parar de questionar tanto e começar a entender que Cristo sabe o que é melhor para mim. E quando ele diz: o melhor é aqui, eu preciso entrar no barco e seguir viagem. E ele entra no barco com os discípulos e diz: nós vamos passar para o lado de cá. Todo mundo entra no barco, está todo mundo tranquilo. Até então não tem nada, eles estão andando com alguém que faz milagre, que cura enfermos, que ressuscita morto, que consegue multiplicar pão e peixe, que tira dinheiro da barriga de peixe se preciso for. Ele está andando com alguém que é o dono da provisão. Eles entram no barco e dizem: ok, viagem tranquila e garantida. E tudo estava tranquilo. Aí Jesus dormiu. Meu irmão, Jesus quase não tinha tempo malemar para descansar. Esse sono aqui, eu acredito realmente que era um cansaço mesmo físico, que ele estava fora do normal, de anda para cá, anda para lá. Se você for olhar João capítulo 4, ele tem um encontro com uma mulher samaritana, diante de um poço, e ele está conversando com ela, só que antes dele conversar com ela, quando ele chega na cidade, ele diz para os discípulos: vamos para o outro lado comprar comida. Sai todo mundo, vai comprar comida e ele fica sozinho. Eles saem para comprar comida e ele começa a conversar com a mulher: mulher, me dá água. Como é que você pede água para mim, eu sendo mulher? Mulher, porque você não sabe quem está falando. Se você soubesse quem eu sou, você que me pediria água, eu te daria. E aquela conversa vai, e de repente os discípulos chegam com comida. Eles saíram para comprar comida, voltaram com comida, e eles já estão todos prontos para comer, e chamam o Senhor e dizem: Senhor, vamos comer. O Senhor está conversando com a mulher, vira para eles e diz: uma comida eu tenho para comer, fazer a vontade do meu Pai. Vira e continua falando com a mulher: pastor, Jesus não comia? Claro que comia, só que o que ele estava falando com os discípulos é: eu tenho prioridades, deixa a comida que eu como se preciso for fria, mas agora eu tenho uma alma para resgatar. Eu tenho uma comida para comer, eu preciso fazer algo aqui. E os discípulos entendem, ele toca, fala com aquela mulher sozinha ganha quase que a cidade toda para a glória do nome do Senhor. Então, ou seja, malemar tempo ele tinha para parar e comer, para parar e descansar. Às vezes ele chegava em casa, em Cafarnaum, uma multidão enchia a casa, ele começava a pregar, o povo arrancava o telhado da casa para trazer enfermo. Ele não tinha tempo algum para descansar. Então ele aproveita o momento da viagem e diz: Pedro, tá tudo tranquilo aí? Ok? Vou tirar um cochilo ali. Deita e dorme. E eles estão seguindo viagem. Eu não consigo saber o que está acontecendo, qual a conversa deles, porque a Bíblia não diz. Mas, meu irmão, se Jesus está deitado do lado do meu lado, diante do barco que eu estou, a conversa toda tem que ser só a respeito de Cristo, meu irmão. Nossa, que fantástico. Você viu o que ele fez naquela hora? Pegou assim, partiu o pão, e era 5 pães só, e de repente 5.000 homens, fora mulheres e crianças comeu. Nossa, que fantástico. E eles começam a contar testemunho. Acredito sim. E conversa sobre o reino de Deus, e aquela coisa toda, porque a Bíblia diz que o coração, o que a boca fala é o que o coração está cheio, e eles estão falando a respeito do Senhor e tal, e de repente, do nada, um vento. O vento começa a aumentar, e aumentar, jogando o barco para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Água começa a entrar no barco, e o texto que nós lemos disse que eles estavam correndo perigo, porque um forte vento se levantou, e o barco chacoalhava para um lado e para o outro, e água entrava no barco, a ponto de eles estranharem o que está acontecendo, e temerem pela própria vida. Agora, pelo menos 3 do que estavam no barco sabiam que era tempestade. 3 dos que estavam lá eram pescadores.
E eu não acredito que essa é a primeira tempestade que eles enfrentam. Não acredito mesmo. Pescadores saindo para pescar todos os dias, sabendo o que é navegação, sabendo o que é isso, meu irmão, já tiveram enfrentado muitas outras. Mas agora, pelo jeito, eles estão temendo, porque a tempestade é muito forte. E o vento joga o barco para lá e para cá, e Jesus está dormindo. Amém? Jesus está dormindo, mas está no barco. Pedro está desesperado, João sem saber o que fazer, Tomé deve estar sem saber se pula, se fica, e Jesus está dormindo. Devem estar tirando água com balde, com alguma coisa, dizendo, pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder, e nada, e joga água, entra mais água. E quando eles entendem que não tem mais nada que eles podem fazer, eles vão clamar ao mestre. E eles chegam até Jesus e dizem, Senhor, o Senhor não se importa, nós vamos morrer. Mas sabe o que é legal? Eles estão desesperados, temendo a própria vida, mesmo Jesus estando no barco. Agora, o que eu acho mais legal é, você conhece esse texto, sim ou não? Nós lemos o texto, sim ou não? No final, o que acontece aqui? Um milagre. Sim ou não? Jesus dá uma ordem e o vento para. Jesus dá uma ordem e a água obedece. Então, nós que conhecemos o texto, sabemos que Cristo vai se manifestar e um milagre vai acontecer. Mas eles que estão no barco não sabem o que vai acontecer. Você não estava lá, você está lendo a história toda e sabe dela ao final. Eles estão na história sem saber o que vai acontecer. E porque a tempestade jogava o barco para um lado e para o outro, eles estão temendo pela própria vida, acreditando que pode ser que dessa viagem eles não voltam mais. Só que Jesus está bem tranquilo, dormindo. Jesus não está se descabelando, Jesus não está gritando, Jesus não está dizendo, eu vou embora para os Estados Unidos, porque o que será da vida aqui? O que vai ser de mim no Brasil? Jesus não está fazendo nada disso. Jesus está dormindo. Meu irmão, a gente se empolga muito, sabe com o quê? Com a parte do texto em que Jesus disse, vento, para! Irmão, pensa que coisa fantástica. Alguém que fala com o vento. Você acha lógica nisso? Fala a verdade, é porque você sabe que é Jesus. Mas se você sai daqui da igreja, tem alguém na rua aqui, gritando, vento, parou! Você vai pensar o quê? É doido. Aí alguém que olha pro mar e diz, mar, cala a boca, maluquice, irmão. É muito bom você ver Jesus dizendo, vento, para, a gente diz, uau, que fé. Mar, cala-te, a gente diz, uau, que fé. Mas sabe para mim qual a maior demonstração de fé de Cristo nesse texto? Não é a hora que ele levanta e diz, vento, para, mar, cala-te. É a hora que mesmo em meio à tempestade, ele consegue deitar e dormir tranquilamente, usando a fé para estar em paz, mesmo quando as coisas parecem que saiu do controle. Essa conversa que a gente diz que o nosso caminho está entregue a Cristo, mas qualquer problema a gente se descabela, não entregou, irmão. Não, eu confio no Senhor até a tempestade levantar. Eu confio no Senhor até o que eu queria dar errado. Eu confio no Senhor até enquanto eu gostaria de receber o sim, recebi o não. Confiar no Senhor quando tudo está bem é moleza. Confiar no Senhor quando parece que tudo vai mal, aí sim é confiança no Senhor. A aula que Jesus me dá é, nenhuma tempestade vai me deixar desesperado e nem vou pular do barco e sair do centro da vontade do Senhor porque uma tempestade se levantou. O mesmo Deus que pode fazer a tempestade parar, pode me dar paz em meio à tempestade. Quantas pessoas na igreja, irmão, se descabelando porque o fulano não ganhou. E não tem como não pregar sobre isso, profetizando para o ano que vem, irmão. É a maior preocupação dos crentes. Pastor, a igreja vai ser perseguida. Pastor, a gente vai ser proibido de pregar na rua. Pastor, não sei o que lá, vão ser presos. Vão ter que me obrigar a casar não sei quem. E meu Deus do céu. E Jesus está dizendo, ei, bicho, deita e dorme.
Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que aos seus amados, ele dá até enquanto eles dormem. A gente precisa usar mais a fé ou a paz que excede todo entendimento. Jesus está em paz, mesmo em meio à tempestade. Deixa eu te contar uma coisa. Minha esposa que gosta, quando ela está perto, ela fala, já vai queimar meu filme. Eu digo, vou ter que fazer. Eu não sei o que tem algumas mulheres que tem na cabeça que o horário de conversar sobre boleto é 2 horas da manhã, antes de dormir. Vem no manual, vem essas coisas, vem, né? E, irmão, eu lembro de um tempo atrás, a gente passando por bastante provações, até financeira mesmo, ou principalmente financeira. E eu lembro de um dia que a gente foi deitar o dia inteiro, a gente tá junto. Aí sentamos à tarde para tomar café junto. Aí de manhã tomamos café junto. Aí almoçamos junto. Aí jantamos junto. Aí junto. Aí, boa noite, criançada. Deus abençoe, vamos dormir. Aí deita. Ai, boa noite, amor. Amor, e o que será da conta de amanhã? Você teve o dia inteiro para perguntar da conta, filha? Diz que não, mas é porque você já reparou? Tem 3 boletos para essa semana. Eu digo, aham. E como é que você consegue dormir? Eu digo, assim. Assim. Não, porque eu já durmo preparado. Se morrer, eu não dou nem trabalho, irmão. É assim, ó. Eu durmo literalmente assim. Mas você consegue dormir? Eu digo, claro. Eu falei, filha, pensa comigo. Se eu passar a madrugada inteira acordado, puxando o cabelo, quando a gente acordar de manhã, o boleto está pago? Ela disse, não. Eu falei, então vamos dormir. Que descansado eu até consigo pensar melhor no que fazer para pagar a conta. Vamos dormir, ficar em paz, porque enquanto eu durmo, o meu Deus que não dorme trabalha. Enquanto eu descanso, o meu Deus que não precisa descansar, é um Deus que é galardoador por aqueles que confiam, que esperam nele. O meu Deus vai estar trabalhando, vai me dar uma estratégia e eu pago isso aí. Mas não adianta eu ficar desesperado. Eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer. Agora é usar a paz que excede todo entendimento. Meu irmão, Jesus está dormindo. E parece que a tranquilidade de Cristo incomoda o Pedro, o Tiago e o João, a ponto deles irem e dizer, mestre, o senhor não se importa? Será que é só o senhor que está aqui? Lembra daqueles 2, o Acra falou sobre esse texto comigo vindo para cá. Lembra do texto dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Quem conhece essa história aqui diz amém? Jesus morreu, ressuscitou. Já havia notícia de que ele havia ressuscitado. Esses 2 discípulos não viram, já ouviram, mas não viram. E estão saindo de Jerusalém, indo para Emaús. Os 2 andando no caminho, reclamando, murmurando, dizendo, e aí, mataram nosso mestre, já era. A esperança que a gente tinha está morto, e já é o 3º dia, nada acontece, e de repente, do nada, Jesus vem andando atrás dele. E diz, ei, vocês 2, vocês estão falando sobre o quê? Um deles ainda tem coragem de chamar a atenção de Jesus. Por acaso o senhor é o único peregrino aqui em Jerusalém que não sabe da história? Jesus disse, não sei, me conta aí. Jesus, vem cá que eu vou te contar. Mataram o nosso mestre. Mataram? Mataram. Mataram? Que mestre? Jesus, um profeta poderoso em obras. Pensávamos que ele era o Cristo. Mas mataram ele e já é o 3º dia. Se bem que umas mulheres disseram que viram, mas eu não vi nada. Ele não me mandou uma mensagem, não curtiu minha foto no Instagram, acho que ele ainda está morto. Aí Jesus aproveita a oportunidade e começa a pregar. Mas não estava escrito que ele teria que padecer, morrer e ressuscitaria ao 3º dia? Os profetas já não haviam falado o que aconteceu? Isso tudo já não estava nas Escrituras? E ele começa a pregar. Quando os 2 dizem, chegamos, nós vamos ficar nessa casa. O Senhor diz, então tá bom, eu ainda tenho um caminho pela frente, Deus abençoe. Quando Jesus vai indo, ele diz, Senhor, fica, tá tarde. Lembra daquela canção? Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Fica, Senhor, tá tarde. Jesus disse, então tá, eu entro, porque onde eu sou convidado eu entro. Vamos lá. Aí ele entra
E os dois estão lá, mataram o mestre, porque mataram o mestre. Aí Jesus senta e eles estão lá, mataram o mestre, mataram o mestre. Jesus pega o pão e parte. Quando Jesus parte o pão, a Bíblia diz, e as escamas dos olhos dele caíram. Eles olham e dizem, é Jesus. E de repente Jesus desaparece. Um olha para o outro e diz, meu Deus, era ele. O outro diz, era. Ele diz, teu coração não ardeu, não queimava. Quando ele pregava no caminho, ele disse, queimou, o meu queimou, o seu queimou. Ele disse, queimou também, então era ele. Aí eles, ao invés de dormir, se levantam e correm para Jerusalém para dizer, ele está vivo. Nós encontramos ele no meio do caminho. Agora, sabe o que eu acho legal? Cristo avisou muito antes de acontecer. Quantas mensagens Cristo já não havia pregado, dizendo, eu vos anuncio isso antes que aconteça, para quando acontecer, vocês saibam o que eu te falei. Mesmo anunciando quando aconteceu, eles se desesperaram. Aí Cristo tem que aparecer e dizer, gente, não estava nas Escrituras? Eu já não falei que isso iria acontecer? E agora que está acontecendo, não é mais fácil de você confiar em mim? Entregar a mim teu caminho, tua vida, tua casa, tua família, teus negócios, teu emprego, tudo que você tem nas minhas mãos e entender que eu estou cuidando de você até quando parece que eu não estou fazendo nada. Porque parece que a gente quer que Jesus esteja que nem a gente. Porque tem gente que pensa que se a gente não estiver assim, ó, a gente não está fazendo nada. Quer matar eu do coração, não sei se já aconteceu com você, quando alguém me liga e diz, pastor, o senhor está fazendo o quê? Eu digo, meu irmão, estou lendo a Bíblia e preparando uma mensagem. Ah, já que o senhor não está fazendo nada, vamos ali comigo. Não, que parte que você não entendeu? Estou lendo a Bíblia. Então, pastor, não está fazendo nada, vamos lá. Não, irmão, o fato de eu estar parado não quer dizer que eu não estou fazendo nada. Cristo está dormindo. E dormindo está no controle. A tempestade sabe até onde ela pode ir. O vento não é bobo. Ele sabe até onde ele pode soprar o barco. No vento soprando, o povo diz, você está vendo que Jesus está aí, né? Tá, ele autorizou. Só assim, ó. O povo diz, não vai mais do que isso, hein? Vai. E a água diz, então eu vou levantar. Diz, mas não levanta muito. Dá uma molhadinha nele, mas se você afundar o barco, nós estamos mortos. Só dá aquela chacoalhada, porque quando ele levantar, o bicho pega para o nosso lado. Aí os discípulos vão até ele e dizem, Senhor, vamos morrer. Sabe o que eu acho legal? Preste atenção no texto. Cadê? Um antes. Aqui. Os discípulos foram acordá-lo, chamando, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento, a violência das águas, e tudo acalmou, e ficou tranquilo. Olha aqui para mim. Os discípulos estão aqui, mestre, nós vamos morrer. Jesus levanta e não fala nada com eles. Nada. Jesus está deitado, os discípulos desesperados, dizendo, mestre, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor mesmo. Mestre, nós vamos morrer. Jesus levanta, não fala nada com os discípulos. Ele vai tratar com a tempestade. Depois ele trata comigo que estou desesperado. Primeiro ele trata com o mal. Vento! O vento diz, eita, sobrou para mim. Parou! Sim, senhor. E acho que a água estava meio com o ouvido meio tampado. E continuou balançando o barco. Jesus disse, ei, água! Calma! Água, ok. E a Bíblia diz, e tudo se acalmou. Tem versão que diz, e tudo se tornou em calmaria, bonança. Depois que ele tratou com o problema, próximo versículo. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou, onde está a vossa fé? Repare. Primeiro ele diz, vento, nós dois. Eu não sei o que é que te aflige, o que é que tira teu sono, mas eu sei que Cristo tem o poder de chamar esse problema pelo nome e dizer, acabou, já deu. Porta fechada, já deu, pode abrir. Desemprego, já deu, sai. Enfermidade, já deu, tchau. Quando ele trata com o problema, os discípulos ali, meu Deus do céu. Aí ele volta. Agora é com vocês. Imagina todo mundo batendo na cabeça e ele diz, olha para mim. Cadê a fé de vocês? Sabe o que eu acho legal? Eu me apego muito a detalhes. Cada detalhe do texto me fala muito. Veja que a pergunta de Cristo não é, vocês não têm fé?
A pergunta é: onde está a fé de vocês? Onde está a vossa fé? Ou seja, que você tem fé, eu sei que tem. Foi eu quem te dei. Agora eu quero saber o que é que você está fazendo com aquilo que eu te dei. Onde você guardou aquilo que eu te dei? Porque o que eu te dei era suficiente para mandar essa tempestade parar. Cadê a fé? Às vezes a gente está pedindo coisas para Deus que Ele já nos deu. O grande problema não é que eu não tenho, é que eu tenho e não estou usando aquilo que tenho. O grande problema é que às vezes Ele já me capacitou, porque eu creio que antes do problema, Ele me dá a fé necessária para vencer o problema. Ele só me deixa passar pelo deserto quando primeiro Ele me capacitou para vencer o deserto. E Ele vira para os discípulos e diz: cadê a fé de vocês? Porque eu fui deitar, porque eu sabia que vocês poderiam vencer isso. E às vezes a gente está reprovando na mesma matéria com Cristo, tendo autoridade para vencer. E aí fica desesperado por causa do problema que já foi vencido. E aí o Senhor está olhando para mim e para você e perguntando: e aí? O que adianta você vir para o culto, ouvir a palavra, sendo que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, e você já ouviu da palavra 1, 2, 3, 10, 100, 1000 vezes, e às vezes ouviu, e não colocou em prática daquilo que ouviu. Aí o ano está terminando, você está iniciando um outro ano, e o Senhor está dizendo: eu já dei a fé necessária para você vencer 2023, 24, 25 e todos os outros que virão. Porque Ele já te capacitou com antecipação para que o nome dele seja glorificado. Você consegue dar um glória a Deus por isso? Vamos lá que eu já estou correndo para terminar. Olha aqui para mim, preste atenção. Onde está a fé de vocês? Eles não têm coragem de responder para Cristo. Eles não têm coragem de responder para Cristo. Mas a Bíblia diz, e eles ficam uns aos outros perguntando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Meu irmão, eles já estão andando com Cristo há anos. Eles já estão vendo Cristo fazendo tantas coisas. Aí quando Cristo faz algo, eles dizem: quem é esse? Como assim quem é esse? Esse é aquele que te chamou quando você estava pescando e ele disse: eu vou mudar a tua história. Como assim quem é esse? Esse é aquele que pegou você para usar quando ninguém dava nada por você e dizia que você não valia a pena. E ele está dizendo: sou o mesmo. Eu sou aquele que te chamei, eu sou aquele que incapacitei, eu sou aquele que prometi que você vai vencer ainda antes que a vitória chegue. Aí os discípulos estão olhando e dizendo: quem é? Agora, há um tempo atrás, depois disto, Jesus deixa os discípulos pregando aqui, ali, e faz uma reunião. Gente, reunião. Os discípulos vêm e o Senhor diz: vocês estão pregando agora? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que o povo está dizendo a meu respeito por aí? Aí um levanta a mão e diz: Senhor, posso falar? Pode falar. Aí diz: Senhor, por onde eu andei, o povo está falando que o Senhor é Jeremias. Vou dizer: é Jeremias? E eu escutei diferente. Onde eu passei, falaram que o Senhor era João Batista, que ressuscitou dentre os mortos. Eu dizia: não, eu ouvi que o Senhor era o Elias. Ele disse: ok, agora eu sei o que os outros estão dizendo a meu respeito. Agora eu quero saber de uma coisa: e vocês que andam comigo, comem comigo, ouvem a minha pregação, veem os milagres que eu faço, e vocês que se dizem meus discípulos, o que é que vocês dizem que eu sou? Imagina o silêncio no lugar. Aquele silêncio, cri, cri, cri. Aí o Pedro corta o silêncio e diz: mestre, posso? Imagina o povo dizendo: já vem o Pedro. Oh meu Deus, já vai dar uma fora. Não, dessa vez eu acerto, dessa vez eu sei. Mestre, posso? O Senhor diz: pode, Pedro. Ele diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor diz: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi nem carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. A verdade é que tem muita gente que fala muita coisa. Eu preciso entender o que é que Cristo está falando.
Eu preciso estar pronto para ouvir a voz de Cristo. Meu irmão, imagina, é só uma conjectura, tá? O texto não diz não. Mas imagina o vento, o barco sendo assolado pela tempestade e pessoas de longe olhando e dizendo, aí já era. Não vence isso aí não. Não, é um vento muito forte. E um monte de gente, enquanto a gente está passando por luta, fala um monte de coisa, irmão. E tem um monte de gente perto da gente que diz, ei, desiste. Esse teu filho aí não tem jeito não. Desiste, essa sua filha? Já era. Larga a mão. Vai ficar perdendo tempo com esse fulano? Sim ou não? Agora a gente tem que lembrar de uma coisa. Tem um monte de gente que fala um monte de coisa. Mas quando eu entrei no barco, e Cristo entrou no barco comigo, Ele me garantiu que eu chegaria do outro lado. Por mais que um monte de gente diz que não vai dar, Ele me prometeu, cheguemos ou vamos passar para o lado de lá. Não pode ser que no meio do caminho o barco pareça que vai afundar. Mas eu tenho uma palavra sobre a minha vida. E a palavra sobre a minha vida é que eu vou chegar. Nem que seja arrastado, mas eu vou chegar. E Cristo nunca vai sair do meu barco. E eu creio que não só eu, mas eu e a minha casa chegaremos. Irmão, o diabo tenta tanta coisa. Eu sei o que tem de gente na igreja, irmão, é mãe orando pelo filho, é esposa clamando pelo marido, é marido pedindo pela esposa, é avó pedindo por neto, é tanta coisa, e eu sei que tem um monte de gente que diz, minha filha, larga a mão, vai cuidar da tua vida, desiste, e o Senhor está dizendo, não foi essa palavra que eu liberei sobre você aqui. Aqui eu disse que nós vamos chegar do outro lado. E Jesus nunca pula do barco. Pode ser que pareça que ele está dormindo, mas como eu disse no começo, ele continua no controle. Se coloque de pé, como diz o pastor Luciano Subirá, para parecer que está terminando. Deixa eu te contar uma coisa, ainda de pé. Eu não sei, quase ninguém conhece minha história aqui, não vou contar meu testemunho com você de pé. Mas eu sou um cara que, de verdade, eu tinha muita coisa para eu ser um cara deprimido e tudo mais. Meu pai morreu com câncer no cérebro, eu tinha 9 anos de idade ainda. Minha mãe se entregou à bebida, não aguentou o baque da perca do meu pai, começou a beber todos os dias. Eu ia dormir, ela estava bêbada, eu acordava, ela estava bêbada, não estava em casa, sumia de casa, ficava 10 dias fora, 5, 6, 10 dias, voltava com o olho roxo, roupa rasgada. Essa era a rotina da minha casa. E eu lembro que um dia minha mãe tentou suicídio. Ela tomava remédio, ela bebeu bastante, tomou um monte de remédio e se trancou no quarto. Eu tentei abrir a porta estava trancada, eu disse, ela vai dormir, deixa ela lá, amanhã ela sai de lá. De repente eu escutei um barulho de alguém batendo, caindo no chão. Eu corri, dei a volta, olhei pela janela, minha mãe estava deitada no chão, com a boca espumando. Eu liguei o pessoal do Corpo Bombeiro, correram lá em casa, arrombaram a porta, pegaram minha mãe e levaram para o pronto-socorro. Eu peguei um carro emprestado de um amigo e fui atrás. Parei na porta do pronto-socorro, estacionei, entrei lá dentro. Minha mãe estava sendo submetida a uma lavagem, né? Lavagem estomacal para desintoxicação. Muito oprimida pelo demônio. E eu parado do lado dela, olhando. E ela olhava para mim e dizia, desgraçado. Aí o povo dizia, o que você é dela? Eu dizia, eu sou filho. Eu não sei por que ela está assim, não. Aí, ela já vai ser liberada. Eu falei, tá bom. Peguei o carro, parei na porta do pronto-socorro. Fiquei esperando ela. Quando ela saiu, eu buzinei e disse, mãe, entra no carro, vou levar a senhora para casa. Ela veio vindo, aí eu pensei que ela ia entrar no carona, já fui abrindo, ela deu a volta, fez assim, para mim baixar o vidro. Eu baixei o vidro, ela colocou o dedo no meu rosto, olhou para mim, oprimida por demônio, e disse, seu desgraçado, eu te odeio, você vai sofrer muito na vida. E comeu o pão que o diabo amassou, empurrou meu rosto, virou as costas, e eu nunca mais vi minha mãe. Minha mãe, depois disso, foi assassinada e deixada no Rio Cuiabá. Aí a minha vida foi sem pai, sem mãe, desempregado em uma casa, cortaram minha água,
minha luz, fiquei morando na minha casa sem água, sem luz, desempregado e indo pedir mandioca na tia do espetinho para eu poder comer. Aí minha avó deixava eu comer durante o dia, eu não ia à noite porque eu não me dava muito bem com uma tia minha, uma outra tia minha, então eu não podia ir para jantar, então a janta era só mandioca. De manhã minha avó falava, vem aqui filho, para comer um bolo, eu ia lá, comia bolo, me entupia para ficar bem até a noite, e eu passei muito tempo assim, e Deus prometendo para mim, vou mudar a tua história. Eu lembro quando eu estava no pior momento da minha vida, financeiramente falando, sem luz, sem água e sem ter o que comer. Eu tocava na noite, eu era percussionista de uma banda aqui em Cuiabá, de uma banda chamada Artimanha, no tempo do auge do pagode. Eu fui dançarino da banda Chama, a banda do programa do Ratinho. Eu dava aula de dança de salão, eu parei para servir a Cristo. E eu lembro que o pessoal da banda foi lá com um bolo de dinheiro no portão, dizendo, rapaz, volta a tocar, cara, na noite. Eu digo, não vou, eu fiz um propósito com Deus. O camarada disse, toma isso aqui, ó, vou te dar de entrada e acabando o carnaval, eu te dou o restante. Eu disse, cara, não vou tocar. Ele disse, irmão, você não tem o que comer, está aí sem água e sem luz, você é louco. Eu digo, louco não, meu Redentor está vivo. E no tempo certo, ele vai se levantar. E esse Redentor se levantou. Aos poucos foi mudando minha história. No bairro que eu cresci, as mães não gostavam que eu brincasse com os meninos. E eu não tiro a razão delas, não. Eu aprontava bastante quando criança. Eu só xingava, só aprontava, eu queria brigar na escola, aquela coisa toda. E as mães diziam que o meu filho não brinca. Então, onde eu passava, o povo dizia, isso aí não tem pai, não tem mãe, vai ser ladrão, vai ser trombadinha. E Deus olhava para mim e dizia, vai não, vai ser pastor, vai pregar a palavra, vai falar do meu nome. Então, meu irmão, eu entendo uma coisa. Muita gente em muitos lugares que eu passei sempre disseram, não tem futuro. Mas Cristo, enquanto minha mãe disse, você vai sofrer na vida, seu desgraçado, Deus estava dizendo, eu sou teu pai. Se tiver fome, eu te dou de comer. Eu cuido de você. A verdade é uma, quando eu entrego verdadeiramente o meu caminho diante do Senhor e confio nele, o tudo é literal. Ele cuida de tudo. Ele cuida da minha casa, Ele cuida da minha vida, Ele cuida dos meus, para que o nome dEle seja glorificado. Então eu quero profetizar sobre o teu 2023, que você entregue verdadeiramente teu caminho, teus planos, teus sonhos, teus projetos nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que você não sabe, Ele vê onde você nunca vai ver. E quando você confia a ponto de entregar até o que você não conhece, Ele cuida do que você jamais conseguiria cuidar. Guarda uma coisa na tua cabeça. O Senhor está nesse barco. E por mais que tempestades se levantem, esse barco não afunda, para que o nome dEle seja glorificado. Você consegue aplaudir a Cristo? Eu vou orar e já chamo o pastor. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta noite que o Senhor preparou. Eu fico completamente agradecido pela oportunidade e privilégio de estar aqui com os teus servos. Senhor, eu quero profetizar sobre a vida do pastor Adelso, da pastora Jaqueline. Senhor, que o Senhor prospere eles nesse lugar de uma maneira sobrenatural. Eu quero crer, meu Pai, que dentro de pouco tempo, meu Pai, este lugar será muito pequeno para a quantidade de vidas que o Senhor vai trazer para este lugar. Abençoe, meu Pai, dê graça para essa igreja, que essa igreja cresça, meu Pai, em comunhão, em graça, em sinais, para que teu nome seja exaltado, que venha 2023 e que eles confiem a cada dia mais no Senhor e que o Senhor opere segundo a tua vontade e que milagres aconteçam neste lugar, transformação de vidas para a glória do teu nome. Eu profetizo em nome de Jesus e todos digam palmas para Jesus mais uma vez. Deus abençoe.